Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Miriam do Vitality Spa Franquia e nós estamos aqui mais uma vez no canal Bem Viver Vitality Spa com vocês, trazendo sempre novidades. Hoje, Sheila Nahari vai apresentar a coach de Life Transition, Vivi Jacob. Ela vai conversar com vocês e explicar como que ela ajuda nessa transição da sua vida, quando você troca de país, quando você vem morar aqui nos Estados Unidos. Então, vamos nessa conversa, mas antes deixe o seu like, assine o nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos que pensam um dia vir morar aqui nos Estados Unidos. Vamos lá! Olá pessoal, mais uma vez muito bom estar com vocês. Hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa para apresentar para vocês que vem ajudado muito a nossa comunidade brasileira aqui no sul da Flórida e inclusive em todos os Estados Unidos. E você que está interessado em vir para os Estados Unidos tem que escutar esse bate-papo. Essa é a nossa querida Viviane Jacob, que ela é um coach de imigração. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Viviane, fala um pouquinho pra gente, o que é um coach de imigração? Então, um coach de imigração é um profissional que oferece todo o suporte para quem pensa em se mudar para um outro país, né? Se você pensa, por exemplo, em vir para os Estados Unidos, o coach de imigração vai ajudar com o seu planejamento, com o seu orçamento e o mais importante, vai oferecer informações para vocês que vocês não conseguiriam em outros lugares. Tem muitos detalhes a serem vistos e conversados e quando a pessoa pensa em vir para cá, não é só um visto e não é só ter um lugar para morar, né? Tem muitas outras coisas, como eu sempre falo, até a água daqui é diferente. Então tem que saber onde é que você está indo, tem que saber quem quer confiar. E como eu já passei por todo esse processo e eu tenho trabalhado com brasileiras ao longo de 5, 6 anos, eu vi muitos casos, muitas perguntas e muitos casos que poderiam ser evitados se elas soubessem essas informações que são tão importantes. Por isso que é muito importante ter uma pessoa que esteja lá ao longo desse processo segurando sua mão. É verdade, eu vejo aqui muitas pessoas chegando, inclusive eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, não sabia nada sobre o país, onde encontrar as comidas brasileiras que a gente gosta, um bom médico, essas coisas todas. Então é muito importante o trabalho da Viviane. Isso, exatamente. As pessoas vêm pra cá e não entendem como fazer um carteiro de motorista, como fazer seguro de saúde, seguro dentário, seguro de vida. Aqui, por exemplo, você tem que fazer documentos, se você pensa em deixar os seus imóveis ou os seus pertences para alguém. Então tem muita coisa a ver, a considerar. Também a parte do orçamento, muita gente não sabe que para alugar ou para vender, ou para alugar um lugar aqui, você precisa dar 2 depósitos, mais o primeiro aluguel. Então você tem que vir com esse orçamento, sabendo quanto você precisa. Então realmente tem muitos detalhes a serem considerados, de acordo com as necessidades de cada família. E também eu vejo que muita gente vem e se baseia em informações que os amigos deram, porque os amigos moram ali, porque os amigos gostam desse lugar, porque os amigos vão ali, gostam desse médico. Mas nem sempre o que é melhor para os seus amigos é melhor para você. Então aqui, com tanta variedade que temos, o país oferece tanta variedade para tudo, você tem que encontrar uma pessoa, um profissional que seja melhor para você. Então, por isso que o coach dá todo esse suporte e esse é o meu trabalho. Realmente, às vezes as pessoas têm até medo de tirar uma carteira de motorista ou alguma coisa simples assim, porque acham que elas não têm direito, porque elas são turistas, ou porque elas estão com o visto de estudante ou investidor, elas não sabem que elas têm direito de fazer essas coisas. E como que tu acha que seu trabalho pode ajudar as pessoas que gostariam de vir aqui para os Estados Unidos e ter uma franquia nossa do Vitality Spa? Então, quando a pessoa se interessa em abrir uma franquia do Vitality, né, ela vai receber todo esse pacote, todo esse projeto maravilhoso, esse suporte para a parte do business.
Então a pessoa já vai ter que aprender, é todo um mundo novo, como empreender nos Estados Unidos, como abrir uma franquia, como ser treinado para trabalhar na Vitality. Então a pessoa acaba que não considera muitos pontos da vida pessoal dela na hora da mudança. Então começa a se focar em outras coisas e chega aqui e aí tem os percalços que aparecem e que começa, se eu soubesse, eu não sabia, e aí perde dinheiro, e aí uma série de situações pode acontecer. Então é importante ter esse profissional enquanto a pessoa está abrindo a franquia para ajudar com toda essa outras áreas para que seja um sucesso, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Claro, é muito importante que a pessoa venha para cá e saiba que ela está investindo num negócio sólido, que tem raízes aqui nos Estados Unidos, que está crescendo, porque infelizmente tem muitos negócios que não são tão bons assim para uma pessoa que está chegando aqui nos Estados Unidos, não é? Tem muitos negócios que não são bons, tem muitos profissionais que não é porque é americano que é bom, né? Existe também esse conceito, eu tenho um caso, por exemplo, de 2 rapazes que resolveram abrir um salão de beleza aqui e contrataram profissionais, uma equipe de profissionais para fazer a obra, e eles eram americanos e os 2 são brasileiros e acharam que podiam confiar e levaram um tombo aí porque os profissionais deixaram eles na mão. Então eu falo, não é porque é americano, não é porque é brasileiro, não é porque, sabe, tem que ter indicações de confiança. Claro. E todas as pessoas que eu indico são profissionais que ou eu já usei ou que eu conheço, tenho muitas referências, são referências e indicações de confiança mesmo. Viviane, mais uma curiosidade aqui, conta pra gente como é que funciona esse teu processo de coaching. Então, o processo, assim, quando a pessoa entra em contato comigo, a gente vai marcar uma sessão, uma conversa que é de graça, free, pra eu poder entender o que as necessidades da pessoa ou da família, e também pra gente ver se nós somos um bom fit, assim, né? Se é um bom encaixe para trabalhar juntos, porque é um processo longo, às vezes até um pouquinho dolorido, então a gente vai trocar muitos detalhes, muitas emoções aí no meio. A partir disso, eu vou calcular quantas horas eu vou precisar me dedicar a esse projeto, e aí eu passo um contrato para a pessoa com o meu orçamento, e nesse orçamento está incluído sessões de coaching e todo esse apoio de imigração. E aí a pessoa aceitando, a gente já começa a fazer os encontros, a gente já começa todo o processo, todas as pesquisas e todas as referências. Nossa, que maravilha! Recomendo muito isso. É muito importante para você que está chegando aqui ter uma pessoa especial assim que nem a Viviane lhe ajudando. Agora, qual a orientação que tu dá? Quais os passos que a pessoa que está lá no Brasil ou em outros países, quais os passos que se dá para ela quando quer vir para os Estados Unidos, para ela se preparar antes de vir para cá e quando ela está chegando? Então, o primeiro passo, claro, é o visto, né? Quando você consegue o seu visto, se você vier pelo Vitality, você vai conseguir o visto de investidor. A partir disso, você tem que começar o seu planejamento da mudança. Primeira coisa é a parte do orçamento. Tem que saber quanto você precisa, porque aqui tudo custa dinheiro. Então tem que saber exatamente os custos, trazer um pouco a mais, porque pode precisar. E aí, como eu falei, informação. Informação é a chave. Porque os brasileiros, como aqui tem muitas opções de tudo, e no Brasil a gente não está acostumado com isso, as pessoas não sabem nem não sabem nem o que perguntar, sabe? Não sabem que tem todas essas informações. Sim, então, elas não têm essa ideia. Não tem essa ideia. Então, isso que é a chave. A informação, porque a pessoa vai se sentir mais segura e vai ter um processo bem mais tranquilo. Fala aqui um pouquinho para nós a sua história, por que você começou a trabalhar com isso? Eu comecei a trabalhar com isso foi naturalmente, né? Eu moro nos Estados Unidos há 14 anos, sou casada com um americano e eu comecei a montar grupos de brasileiras e os grupos foram crescendo e naturalmente as pessoas começavam a me perguntar informações, me ligavam às vezes para contar situações que estavam passando
E eu notei que muitas dessas dúvidas e muitos desses casos poderiam ter sido evitados se elas já estivessem preparadas antes de vir para cá. Então, então, aos poucos eu fui montando o meu sistema para ajudar. Então agora a minha missão é ajudar o máximo possível de brasileiros para que não passem por esses perrengues. É verdade, não? Se a gente pode evitar e não que a pessoa passe por dificuldades aqui quando chega, aí a gente pode ajudar, a gente está sempre pronto para isso, né? Exatamente, é isso aí. A gente está sempre aqui, eu dou todo o suporte. Eu trabalho com um pacote anual, por exemplo, e eu dou suporte durante todo o ano. Eu fico literalmente segurando a mão do meu cliente, dando informações e em contato o tempo todo para ter certeza de que eles estão bem encaminhados durante esse ano. Me diz uma coisa, é uma dúvida aqui que muita gente tem, como que você fala com seus filhos aqui nos Estados Unidos, que muita gente, elas ficam com esse negócio de não falar português com as crianças. Por exemplo, os meus filhos falam português e inglês perfeito, mas muita gente fica com esse mito de não ensinar. Como que você lidar com essa situação? Seus filhos falam português? Então, eu tenho 3 filhos. Então, eu falo português com eles, mas o meu marido é americano. Então, eles ficam meio... Assim, eles falam um pouquinho, eles entendem o português, mas eles respondem em inglês. Mas, mesmo assim, é importante que eles entendam. Porque quando eles falam com a minha família, quando a gente vai para o Brasil, eles conseguem se virar. Eu, às vezes, vou para o Brasil no verão, eu boto eles no camp lá, e aí eles aprendem e voltam com um português maravilhoso. Vão perdendo ao longo do tempo, porque eles aprendem na escola, né? Mas aqui também tem muitos cursos e lugares que, se você quiser que os seus filhos continuem falando português, tem lugares que você pode levar eles para que eles continuem tendo essa fluência. Claro, tem inclusive esse programa Vamos Falar Português, que é muito bom. As crianças realmente desenvolvem muito o português lá, inclusive aprendem a ler e escrever nesse lugar. Então, e ao longo do meu processo, uma coisa muito importante é a gente falar sobre a perda da identidade, porque quando vocês vêm pra cá, a gente perde, você não pode só trazer a sua vida pra cá, né? Você tem que começar de novo aqui. Então, você precisa reaprender tudo e você acaba que não sabe mais se você é brasileiro, se você é americano, você fica bem no meio ali. Então, eu também, ao longo do meu processo, como coach, eu sou certificada, a gente faz sessões, ferramentas para que a pessoa também possa passar por isso numa boa, assim. Que maravilha mesmo, que as pessoas realmente, depois de um tempinho que tá aqui, elas ficam meio perdidas nesse processo aí, se eu ainda sou brasileira, sou americana. E não, elas têm que saber que elas são uma brasileira morando aqui nos Estados Unidos. Não, que é muito importante isso. Eu já tô aqui há mais de 30 anos, eu continuo sendo uma brasileira. Meu inglês é perfeito, e eu tenho muitos amigos americanos, meu coração tá dividido, mas a gente continua sendo brasileiros, não é? A gente vê, nosso português fica quebrado, o inglês fica quebrado, a gente fica no meio. E é uma misturada daquelas. A gente tem que se virar. É verdade, na minha casa a gente fala um pouquinho de português, daí daqui a pouco tá falando inglês, é uma misturada daquelas. É uma misturada mesmo, a gente fica... E quanto mais a gente volta pro Brasil para passear ou para visitar, a gente vê quanto que a gente já está diferente. É impressionante. Ao longo de cada ano, você vai vendo assim que você está muito no meio. Você vai para lá, você já vê umas coisas. Você vem para cá, você já fica. Não, é verdade. É verdade. Então, o trabalho da Viviane é muito importante junto com o nosso trabalho, porque a gente dá toda a orientação profissional que você está precisando aqui nos Estados Unidos, como construir seu negócio, como desde o ABC a gente faz todo o processo com você, como ter um business de sucesso, como trabalhar bem, como renovar suas licenças aqui nos Estados Unidos. E a Viviane ajuda com a parte pessoal. Então é muito importante unir as duas coisas, não é, Viviane? É muito importante, porque é muita mudança, como a gente falou anteriormente, e a pessoa precisa de todo esse apoio para que no final, seja todo um sucesso. Fala um pouquinho aqui para as pessoas como que elas podem te contatar quando elas estão lá no Brasil ou aqui mesmo nos Estados Unidos. Então, para entrar em contato comigo, você pode mandar um WhatsApp para, só que é né, que é o DDI, é 347-209-6097, ou através do meu site, que é o coachingwithvivi.com,
ou pelo e-mail coachingwithvivi@gmail.com. E eu também tenho um blog que é o brasileirasnosela.com, brasileirasnosela.com, onde eu dou muitas dicas mostrando as diferenças entre o dia a dia no Brasil e aqui em diversos aspectos e diversos assuntos. Que bacana! Gratidão, Viviane. Muito obrigada pelo ensinamento. Pessoal, espero que vocês tenham curtido muito este vídeo e tenham aproveitado todas as dicas que a Vivi e a Sheila deram para vocês. Fiquem sabendo que a Vitality Spa Franquia está aqui apta para dar a mão para todos os nossos novos franqueados que vão fazer parte do nosso grupo. Então, se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e ativar o sininho para que você receba sempre as novidades aqui do nosso canal Bem Viver Vitality Spa. Até o próximo. Obrigada!